Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Deixa esse versículo aí. Quando vocês virem a palavra servo, volta lá o versículo 2, por favor. Quando vocês encontrarem a palavra servo, é a mesma palavra doulos, do grego. Servo e escravo é a mesma coisa, tá bom? Talvez aí na sua Bíblia vai estar escrito escravo. Então, se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Obrigado. Vamos ao 3. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era um homem casado, sua mulher sairá com ele, porque ele chegou acompanhado, né? Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do seu senhor, e ele vai embora sozinho. Mas, se aquele servo expressamente disser: eu amo meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero ser livre, não quero sair livre, então o seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a ovelha com uma sovela. Alguém sabe o que é uma sovela? Ixi, era uma agulha de sapateiro. Pega uma agulha grossa de sapateiro e atravessava a agulha. Aquele escravo: não, eu não quero ir embora, porque eu amo o Senhor, eu amo a minha esposa, eu amo a minha filha, eu amo o que eu faço, e eu não quero ir embora, não quero ir embora. Então você vai ser um escravo, um servo de orelha furada, e ele o servirá para sempre. Querido Senhor, louvado seja o teu nome. Grande é a tua misericórdia, gloriosa é a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor fale conosco, e que essa santa ceia faça diferença em nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis assentar. O tema dessa mensagem é servindo a Deus de maneira amorosa e de maneira voluntária. Irmãos, acreditem nessa visão. Não adianta apenas frequentar ou servir na igreja. É necessário também assumir um comportamento baseado naquilo que nós acreditamos. Acreditar implica em agir. Agimos servindo, agimos investindo e dedicando tempo à igreja na qual nós congregamos. Pastor Augusto Nicodemos disse outro dia em uma de suas pregações que até aquele que se sente o mais humildezinho da igreja,
que acha que não tem dom nenhum, que a única coisa que ele consegue fazer é bater palma. Deus deu a ele o dom de bater palma, o dom de incentivar quem está fazendo a coisa correta. Que todos têm dons na igreja, e que sejamos excelentes naquilo que fazemos, irmãos. Excelência se trata em nós não tolerarmos a ausência de méritos como sendo algo normal nas nossas vidas. Quem é excelente é extraordinário, ou seja, quem é excelente é fora do comum. Já que estamos servindo ao Senhor, façamos com dignidade, façamos com esforço, sendo fiéis com o que nós temos em nossas mãos colocados por Deus. Mas atenção, é preciso saber que nós vamos prestar contas a Deus. Prestar contas é respondermos às questões mais difíceis das nossas vidas. Por exemplo, quem te aconselha? Você vai pela cabeça de quem? Você já pensou nisso? Quem te corrige? Você aceita a correção? Ou será que pensamos que nós não precisamos disso? Eu não estou falando de manipulação. Não estou falando de domínio alheio. Não estou falando de jugo sobrecarregado. Contudo, eu falo de espontaneamente abrirmos o coração, no mínimo, com o maravilhoso Espírito Santo, para poder servir a Deus. Você não vem à igreja para servir aos pastores. Você não vem à igreja para servir as pastoras. Celebre o crescimento da sua igreja. Ontem, por exemplo, começaram as festividades dos 60 anos de existência da Igreja Unida, lá em Cocos, na Bahia. Foi uma grande festa, a glória de Deus se manifestou de maneira tremenda lá na Bahia ontem à noite. Diga glória a Deus. E a festa vai continuar. Vai ter festa em São Paulo, vai ter festa aqui em Minas Gerais, vai ter festa em vários lugares do Brasil e do mundo. Irmãos, cada fase e conquista da nossa igreja deve ser lembrada, além de falada e celebrada, como um memorial de tudo o que Deus já fez. Uma igreja madura não se trata de perfeição, mas de constante crescimento. Sejamos fervorosos no coração, consequentemente, deixemos o Espírito Santo se mover e, através de nós, proporcionando um ambiente de temor, de expectativa e manifestação dos nossos dons espirituais, porque fazendo assim, é certo que a alegria irá tomar conta dos nossos corações. No tempo do Velho Testamento, Deus estabeleceu leis claras sobre a escravidão. E em Êxodo 21, do 1 ao 6, que nós lemos, trata especificadamente dessa lei que deveria ser observada
pelos donos de escravos. Agora, entra no mistério para você entender o que o Espírito Santo quer falar aqui nessa noite. Se um hebreu comprasse outro hebreu como escravo, o máximo que esse escravo deveria ser escravo eram 6 anos. No 7º ano, ele deveria ser liberto livre e seguir o seu próprio caminho. Mas se o escravo não quisesse ir, o dono dele deveria comparecer na porta da cidade, diante dos juízes, e oficializar aquela decisão do escravo. Se o escravo confirmasse que tendo o direito de ser livre, diga assim: eu tenho o direito de ser livre. Se o escravo aparecesse diante do juiz e dissesse: eu tenho o direito de ser livre, aí o juiz falava: então pode ir embora. Mas se ele dissesse: eu tenho o direito de ser livre, mas eu não quero ir, diga assim: eu tenho o direito de ser livre, mas eu não quero ir. Quem não quer ir, diga aleluia. Aleluia. Irmãos, se o escravo confirmasse que tendo o direito de ser livre, ele preferia continuar servindo ao seu senhor, então um ato era celebrado. O senhor pegava uma agulha de sapateiro e furava a orelha daquele escravo, e o sangue jorrava, e a partir daquele momento ele era considerado, diga comigo, escravo de orelha furada. E todos que olhavam para ele, irmãos, por onde o resto da vida agora, por onde quer que ele passava, eles sabiam exatamente o que aquela marca representava. Deus deseja colocar essa marca sobre cada um de nós, espiritualmente falando. O nosso desafio para o século 21 é ser uma igreja com a orelha furada. Mas o que significa exatamente isto, pastor? Eu vou te dar 3 respostas para não delongar o nosso culto. Primeiro, ser um servo de orelha furada significava abrir mão definitivamente do seu direito de escolha. Você pode jogar bola no dia do culto, você pode ficar na Netflix no dia do culto de oração, você pode fazer o que te der na cabeça, mas você diz: eu posso, mas não vou, eu preferia fazer a obra de Deus. Aleluia. É isso que é ser um servo de orelha furada. Irmãos, quando aquele escravo abria mão do seu direito de escolha, do seu direito de ir e vir, e se submetia ao Senhor voluntariamente, então a orelha dele era furada. O desafio de Deus para nós é o seguinte: é que cada pessoa chega ao ponto de abrir mão completamente da sua própria vontade. Deus já te deu quando te criou, Deus já me deu quando me criou, o livre-arbítrio. Eu posso escolher, mas eu também posso escolher servir ao Senhor. Eu posso escolher também, pastor Lúcio, dizer não para a minha carne. Eu posso escolher
dizer para mim mesmo, quer saber de uma coisa? Fica quieto aí dentro, carne, porque agora eu vou servir a Jesus até o arrebatamento da igreja. Aleluia! Enquanto há vontade própria, irmãos, enquanto há autonomia na sua vida, enquanto você está no comando, a sua vontade prevalece. E acredite, negociar com a carne é perda de tempo, porque a carne vai ganhar. Porque é fácil cantar: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão dos meus planos, mas não é fácil colocar na prática isso. Quantas vezes nós entramos em demanda com Deus por causa disso? E Deus quer nos conduzir para um lado e nós queremos ir para o outro. Por quê? Porque simplesmente nós decidimos. Tem vaga ainda no projeto de intercessão. Mas eu tenho um churrasco para mim ir. Você tem churrasco mais 364 dias do ano para ir. E justamente no fim de semana do projeto, você vai dizer que tem um compromisso. Nós precisamos, irmãos, ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter um Senhor sobre a nossa vida. Por isso é fácil, eu disse um Senhor, não uma senhora. Quando eu falo Senhor, eu estou falando do Criador dos céus e da terra. Não a senhora carne, que tem sempre uma desculpa. Por isso é fácil se tornar um servo de Deus. Mas não é tão fácil assumir uma posição de servo de orelha furada. Porque se eu perguntar aqui, quantos querem ser servo de Deus? Você terá apenas que levantar a sua mão. Mas se eu perguntar, quantos desejam fazer um voto aqui nessa noite de ser um servo de orelha? Muitas vezes eu poderei estar induzindo a igreja a fazer voto de tolo, se você ainda não aprendeu a pôr a sua carne debaixo dos seus pés. Porque muitos querem servir, mas estão lutando pelos seus próprios direitos, pelo seu próprio conforto. O que é ser um servo de orelha furada? Ser um servo de orelha furada, em segundo lugar, é ser um servo que serve ao Senhor, não mais por obediência, mas por amor. Olhando aqui no versículo 5, veja a Bíblia, diz que a motivação real do servo de orelha furada era o amor. Olha aí na sua Bíblia para você ver. Êxodo 21, 5. Se aquele servo disser, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo meu senhor, por causa disso, eu não quero ir. Ser servo de orelha furada envolve amor, não religião. A religião evangélica está lotada. As igrejas estão lotando de novo. A religião evangélica está explodindo novamente. Mas será que estamos crescendo com servos de orelhas furadas?
Porque vamos precisar agora, na nova fase que vem aí, contra a igreja do Senhor. Esse servo aqui é alguém que chegou no nível de serviço mais elevado. Ele deseja servir, não mais por temor, não mais por obediência, não mais porque o chicote ia correr no lombo dele. Ele ia servir por amor. Diga ser servo de orelha furada. É servir por amor e não por obrigação. Tem gente que vem para a igreja como quem está vindo para o dentista. Como se tivesse vindo doar um rim sem anestesia. O salmista disse no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não posso, me perdoem, por favor, em nome de Jesus, mas eu não posso vir à igreja só no dia que meu filho vier aqui no altar. Eu podia até falar alguma coisa para te agradar, mas depois eu vou me ver com Deus, porque eu sou um servo de orelha furada. Eu não prego o que eu quero pregar, eu prego o que Jesus me manda falar. Mas você não vai ficar triste comigo não, porque você sabe que Papai do Céu quer o seu bem. E você que está em casa aí também, e poderia estar aqui dentro da igreja. Sabe essa multidão que está aqui? Tem cadeira vazia. Tem aí uma cadeira. Quem tem uma cadeira vazia perto aí, levanta a mão. Tem sim. Tem cadeira para você. E você está aí no sofá fazendo o quê? Vem cá. Se você for muito dodói, papai passa xilocaína na sua orelha antes de furar ela. Vem servir a Deus aqui. Vem se juntar ao ministério. Vem ajudar a cuidar dos novos convertidos. Vem ajudar a evangelizar. Todo relacionamento com Deus parte desse princípio de obediência, do medo ou do interesse pessoal, mas não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que um dia seus filhos cresçam e os sirvam não mais apenas por obediência, mas os sirvam por amor, não por aquilo que o papai dá, mas eu sirvo a Deus por aquilo que o papai é. E o papai é santo, 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 santo. Alguém pode repetir comigo? Santo, 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 santo. Aleluia! Aleluia! E esse, irmãos, é um dos segredos da vida cristã vitoriosa. Quando Deus olha para você e nota que você não está vindo por um interesse, você está vindo porque você ama. Você poderia estar em outro lugar, mas você tem um compromisso, sua orelha é furada. Aleluia. Aqui, Papai do Céu não está pedindo para você furar sua mão direita, nem sua mão esquerda. Ele não está pedindo para você furar os seus pés lá na cruz. Ele está pedindo uma marca espiritual na sua vida,
que o Espírito Santo vai identificar de longe e vai dizer: aquele ali estava com febre, mas veio. Aquela lá trabalhou mais de 12 horas, mas veio. Aquele ali pagou um outro preço, mas veio. Aquele outro vai acordar amanhã 3:30 da manhã, mas veio. Fazer o que precisa ser feito, mesmo sem ter vontade de fazer. Você vai fazendo, porque a vontade vai chegar. Ah, mas eu perdi a vontade de ir na igreja. Mas quando você tem a orelha furada, você não anda segundo a sua vontade. Você anda segundo a vontade do Criador dos céus e da terra. Aleluia! Glória a Deus! Vai fazendo a vontade de Deus, que a vontade vai chegar. Se você ficar em casa esperando a vontade chegar, sabe que dia que vai chegar? Nunca! Porque você vai gostar de ficar no domingo de manhã, depois vai gostar de ficar no domingo à noite, depois vai gostar de ficar na quarta-feira, depois não vai sentir vontade de vir no culto de oração na terça. Diga assim: a minha orelha é furada. Aleluia. Irmãos, muitos servem a Deus, mas acreditem, infelizmente, se pudessem deixar de servir a Deus hoje, deixariam. Muitos não deixam porque tem medo de ir para o inferno. Outros não deixam porque o pai ou a mãe traz para a igreja. Ele ainda está na idade de receber o comando do pai e da mãe. E muitos, de fato, infelizmente, têm deixado a igreja para buscar seus próprios interesses, porque suas orelhas não eram furadas. O servo de orelha furada ama ao seu Senhor. E quando você ama alguém, você faz tudo para agradar esse alguém. E em terceiro e último lugar, o que é ser um servo de orelha furada? Ser um servo de orelha furada é ser pertencente definitivamente ao Senhor. Servirá, diz o verso 6, para sempre ao seu Senhor. Ele teve a oportunidade de ir embora, de jogar bola a hora que ele quisesse, de ir para a praia a hora que ele quisesse, de fazer churrasco a hora que ele quisesse, mas ele preferiu que iria dar para Deus o resto da sua vida. Aleluia. Observe o verso 5 de novo. O verso 5 aqui está me dizendo que ele serviria para sempre ao seu Senhor. Irmãos, no mundo em que ninguém quer ter compromisso muito longo, esse é um grande desafio. As pessoas, acreditem, não estão querendo casar mais. Existe uma nova forma de ajuntamento de filhos que se chama namoramento, onde os pais das moças estão separando um cômodo, um quarto da casa e está pondo uma cama de casal e falando com a filha: traz seu namorado para cá, para dentro de casa. E vocês vão ficando aí, ó, sem orelha furada,
sem compromisso. Quando um cansar, manda o outro embora. A minha pergunta hoje para você é: por quanto tempo mais você pretende servir ao Senhor? Responder isso é fundamental para definir as suas prioridades, o uso do seu tempo e a aplicação dos seus recursos. Se amanhã o diabo quiser tirar você da presença de Deus, ele vai falar para você, vai falar para ele: eu não posso mais, porque eu fui comprado e a minha orelha foi furada. Nunca mais eu vou sair da presença de Deus. Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado aí: não vai doer não. E cuidado, viu? As meninas lá de casa já andaram me contando que se furar a orelha e não ficar mantendo aquele buraco ali aberto, com o tempo fecha. É verdade isso? É verdade? Então você toma cuidado, que o diabo pode fechar o buraco que você abriu. Você um dia chorou nesse altar, você um dia gritou lá na praça que Jesus é o Senhor, e agora de repente você sumiu. Você está apagando igual a lamparina que acaba o querosene. Mas se você tiver a orelha furada e o diabo falar para você: vem comigo, ele fala assim: eu não posso. Eu tenho uma esposa, eu tenho um marido, eu tenho filho, eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, eu tenho um compromisso. Aleluia! Aleluia! Hoje, pela Santa Ceia, nós precisamos nos arrepender, irmãos. De verdade. Nos arrepender diante de Deus e receber na nossa vida a unção do servo da orelha furada. Quem sabe tem tanto tempo que você furou a orelha que o voto fechou e você agora está ouvindo o Espírito Santo falando assim: ó, tá vendo? É por isso que você está perdendo a vontade de participar das coisas da igreja, porque eu te usava tremendamente. Você era um ministro labareda de fogo na minha mão, e agora você está aí amuado, quieto. Hoje nós precisamos nos arrepender, precisamos nos voltar para Deus definitivamente. Quem sabe não precisa se manifestar. Quem sabe você, exatamente você, talvez você pensou nem em vir hoje, ou se não tivesse uma responsabilidade, você nem apareceria. Se o pastor não tivesse pedido para ligar, talvez você nem estivesse aqui. E Deus te trouxe aqui para dizer: filho, filha, a sua orelha. O diabo não se importa se você vier todos os domingos à igreja. Sabia? Isso não faz diferença. Em Efésios 6, 10 a 20.
Não faz diferença. O que o diabo não quer é que você assuma um compromisso com Deus. Ele não quer que você tenha a orelha furada. A Bíblia diz que Deus quer nos levar ao mais elevado nível de comprometimento. Até porque não tem como ser diferente. Quando você entende isso, não tem demônio nesse mundo que vai conseguir te tirar da presença de Deus. Os diáconos vão trazer a ceia, mas pensa comigo, 3 perguntas. Pergunta número 1. Como eu ouvi a Milena falando outro dia, vou usar a sua palavra, tá, Milena? Uma pergunta retórica. Não precisa de responder. Responda para você mesmo. Para você, por que as pessoas têm dificuldades para abrir mão dos seus direitos de escolha? Pergunta número 2. Você acha mesmo... Você acha que as pessoas servem a Deus mais por medo ou por amor? O que você acha? Terceira pergunta. Você já parou para pensar por quanto tempo você pretende servir ao Senhor? Mas quanto tempo? 6 anos? Ou você pretende servir ao Senhor pela vida eterna? Aleluia. Pensa nisso. Sabe por quê? Porque eu espero sinceramente. Pode vir, por favor, com a ceia, Carlão. Por gentileza aqui, querido. Pode vir, pode trazer a ceia aqui no altar. Aleluia. Eu espero sinceramente ter inspirado o coração de vocês que estão aqui embaixo, de vocês todos que estão aí na galeria, de você que me assiste agora pela live. Eu espero sinceramente ter inspirado o seu coração rumo ao serviço cristão e com toda certeza vai haver alegria. Fica de pé. Aleluia! Eu quero me dirigir a você que veio aqui nessa noite e não esperava ouvir uma palavra como esta. Você esperava se emocionar como todos nós emocionamos no culto, mas não que Deus iria falar de orelha furada. Nós vamos fechar os nossos olhos. Quem sabe, filho, você já foi um servo tremendamente usado por Deus, mas agora você quase se arrasta. E eu sei do que você está falando. Porque não tem fase nessa vida cristã que eu não passei. E ainda sei que virão muitas outras. Fases boas e fases ruins. Teve uma época na minha vida que eu não queria nem ver crente na minha vida, na minha frente. E agora eu estou aqui, para a glória de Deus, neste altar, pregando a palavra de Deus. E quem sabe você é essa pessoa? Você é um adorador. Você é uma adoradora. Você é um evangelista, é um missionário, uma missionária. Você é um pregador da palavra de Deus.
Feche os seus olhos, por favor. Eu queria que, por um momento, nós pedíssemos a Deus perdão pelos nossos pecados. Por dois motivos. Primeiro, por causa da orelha. E segundo, por causa da ceia que nós vamos tomar aqui agora. Querido Senhor, no nome de Jesus, nessa noite, nós viemos aqui até a Tua presença, Senhor, clamar a Tua misericórdia, pedir ao Senhor que nos ajude, viabilize, ó Deus, essa pequena cirurgia, quase indolor. Eis aqui a minha orelha, Senhor. Tenha liberdade de furar a minha orelha. Senhor, olha para o teu servo e o que o teu servo está falando agora. Olha para a tua serva. Escuta o que tua serva está falando agora, Senhor. Que nossas orelhas sejam furadas, que os nossos corações sejam quebrantados,